Salve, meus nobres! O bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 11 de junho de 2022. Domingão tem jogo do Vascão no Maracanã, mas que confusão tá dando esse jogo no Maracanã. Vasco da Gama, concessionária que administra o Maracanã, dupla Fla-Flu e governo estadual não se entendem quanto aos valores que estão sendo cobrados, ou é uma mera e pecuinha retaliação da dupla Fla-Flu contra o Vasco da Gama que quer mandar no Maracanã. Você quer saber todos os detalhes desse imbróglio envolvendo essa galera toda sobre o Maracanã? Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca. Esta semana fiquei impossibilitado de fazer os vídeos, fiquei meio mal, meio adoentado, de cama. Então, nesse sábado, vem com um vídeo novo aqui, meus amigos, tudo sobre este imbróglio, esta confusão envolvendo todas essas partes quanto à futura administração do Maracanã. E mais algumas questões têm que ser perguntadas ao Vasco da Gama primeiro, para elucidar o seu torcedor, para depois sabermos se vale a pena essa briga toda pelo Maracanã. Óbvio que vale, mas será que vale a pena pagar tudo isso pelo Maracanã? Venha comigo até o final desse vídeo então, mas antes aqueles pedidos tradicionais. Larga o dedo neste like, que muito nos ajuda nesse YouTube de meu Deus. Inscreva-se neste canal, vamos fazer este canal subir aí, compartilhe a existência deste canal com teus amigos vascaínos e aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca, todo dia o verdadeiro café da manhã com as informações, com as notícias, com as nossas críticas e opiniões sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, sendo assim, meus amigos, aquele like e vamos à notícia. Vocês sabem muito bem que o Vasco da Gama já muito está querendo administrar o Maracanã, ou está querendo entrar no consórcio para administrar o Maracanã, está querendo participar de uma nova licitação para administrar. O fato é que ele quer entrar dentro do Maracanã. Tanto que ele está querendo mandar os seus jogos já há um tempo no Maracanã. Contra o Vila Nova, primeira partida da Série B, já queria jogar no Maracanã. Contra o Bahia, que o Vasco já estava numa ascendência, queria jogar no Maracanã. E agora viu uma grande oportunidade e realmente vai ser um jogão. Que na verdade é um jogo de Série A contra o líder do campeonato. Cruzeiro, um grande time, uma grande história, e o Vasco da Gama em segundo colocado, você tentando ali chegar na liderança deste campeonato. Então é um grande jogo, uma grande chamariz, horário nobre, domingo, 4 horas da tarde, toda a razão, lotou o Maracanã. Só que aí veio as questões. O Vasco da Gama, ao meu entender, agiu errado de uma seguinte forma. Parece que o consórcio Maracanã vinha adotando umas certas medidas para esse aluguel do estádio do Maracanã para jogos do Vasco da Gama, cobrando a mesma forma que vinha cobrando da dupla Fla-Flu. Ao meu ver, parece que o Vasco, quando quis mandar o jogo domingo no Maracanã, apenas emitiu um ofício para a concessionária do Maracanã e ali foi disponibilizada a data e o Vasco assim levou. Só que agora o Vasco está sendo surpreendido, surpreendido com que o proprietário do imóvel está lhe cobrando. Ou seja, o Vasco no Carioca pagava em torno de 90 mil de aluguel, 70 mil de custos, tinha participação das vendas dos bares dentro do Maracanã. Agora, o concessionário do Maracanã vê assim, opa, não, vou te cobrar 250 mil só de aluguel. De custos como água, luz, vou te cobrar 130 mil. Você não vai receber mais nada não. Galera que vender,
É para mim, ou logo para franquias, como é que funciona aquele aluguel dos bares ali do Maracanã. Ou seja, o Carlos Roberto Osório, que é o presidente do Vasco da Gama, está sendo sempre pego agora de surpresa com a minuta de um contrato que foi encaminhado ao Vasco da Gama para formalizar essa locação do Maracanã. Aí entra algumas questões. O Vasco da Gama já informou que pagou tudo que está sendo pedido pela concessionária até para evitar que não tenha jogo. Ao meu ver, eu acho que o Vasco da Gama, se fosse assim, poderia ter entrado até na justiça, consignado o pagamento. Olha só, não concordo com esse pagamento. Tá aqui, sempre foi feito de uma forma e agora eles estão querendo vir de uma outra forma sem prévio conhecimento. Será que o juiz não daria uma liminar logo para o Jorge Salgado, que é o rei das liminares do judiciário? Olha, acredito que nesse ponto aí até o direito do Vasco da Gama é forte. Mas o que me surpreende mais é o Vasco da Gama realmente fez esse contrato de jogo, não assinou a minuta e de repente está sendo pego de surpresa pelo que o seu proprietário está cobrando. Imagine só, meus amigos, vamos falar de uma linguagem simples. Você vai, final de semana, fechar aquele campo de futebol com aquela churrasqueira para aquela pelada dominical de manhã. Aí você vira pro proprietário e fala, ó, lá depois a gente acerta. Ah, tranquilo, depois a gente acerta. O proprietário vem com uma fatura de 10 mil reais, você vai reclamar do quê? Logo depois o proprietário vai cobrar o que quiser. É mais ou menos assim que o Vasco está. Ah, porque antes eu cobrava de uma forma e agora... meu irmão, não tá nada formalizado, eu vou cobrar então o que eu quero agora. Errado o Vasco, meio amadorismo até você fazer um grande jogo e você não formalizar no contrato todas essas avanças. E essa cobrança de 250 mil foi feita antes das vendas dos ingressos, onde o Vasco ainda poderia, então beleza, não mando no Maracanã, vou voltar para São Januário e a gente vai ficar discutindo, ou foi depois? Aqui tá, também vale a pena ver este ponto, quando é tudo meio nebuloso essa questão, né? Aqui vale a pena fazer um parêntese, lembrando que o Vasco da Gama, o gigante da colina, deve em torno de 1,5 milhão aos antigos proprietários do Maracanã, que é a empresa Odebrecht, a concessionária Maracanã Entretenimento. Lembrando que ela entregou as chaves, aí sim passou para a administração Fla-Flu e agora então possivelmente vai ter uma nova licitação. O Vasco deve 1,5 milhão. E nessa dívida, já com aqueles antigos proprietários, o Vasco alegou que não tinha contrato, que não tinham sido formalizados exatamente essas avanças para a formalização dos jogos. Enfim, meus amigos, parece que esse já é um método de você mandar jogos no Maracanã sem ter a formalização de todos os termos, parece que já vem de há muito tempo. O fato é que essa dívida com os antigos proprietários do Maracanã, em torno de 1,5 milhão, está constando daquela RCE no regime centralizado de execuções. O Vasco da Gama já informou que possivelmente não vai mais conversar com a dupla Fla-Flu e que vai querer administrar sozinho o Maracanã. Tá com balha na agulha, meu irmão, porque você administrar o complexo do Maracanã sozinho é difícil, porque ninguém ali está tirando lucro. E depois, o que é Complexo Maracanã? Para quem é de fora do Rio de Janeiro, o Maracanã não é somente o estádio, sim. Você tem o Maracanãzinho, que é um ginásio muito grande, você tem a pista de atletismo, Célio de Barros, que está completamente abandonada, e você tem a piscina Júlio Delamare. Essa acredito que ainda esteja sendo utilizada. Vai administrar isso tudo? Beleza. E na verdade, você está atendendo os interesses de quem? Do Vasco da Gama ou da 77 Partners, que como fundo de investimento, num daqueles fundos, daquelas empresas onde eles administram, tem grupo de mídia, grupo de show e tudo mais. Então vale muito a pena o vascaíno começar a indagar isso. Esse súbito interesse ao Maracanã corresponde ao interesse do Vasco da Gama ou corresponde ao interesse da 77 Partners em administrar um complexo desse? É diferente, meu irmão. Não me venha com essa história. Ah, você está criando pelo... Não, é diferente. São interesses diferentes. Até porque a gente tem que começar a indagar qual é a proposta da 77 Partners ao adquirir o Vasco da Gama com o complexo de São Januário. Tanto que a torcida do Vasco da Gama sempre demonstra um grande orgulho com a sua casa. Se vê nada claro o que será feito com São Januário. Porque se você começa a administrar o Maracanã sozinho, você vai mandar todos os seus jogos no Maracanã
E São Januário vai ficar abandonado, vai ter um aluguel mensal da 77 Partners para a Associação Vasco da Gama, para o clube associativo, para manutenção de São Januário. Mas manutenção do que se não vai ter jogo? Enfim, ou vai deixar os jogos só para baixo? Olha como tem muita coisa a ser explicada e que, na verdade, isso tudo está muito nebuloso e que ninguém vem ao público, principalmente do Vasco da Gama, explicar nada. Vai sendo jogado. E, para surpresa, se o Carlos Roberto Osório está sendo pego de surpresa, imagina o torcedor do Vasco da Gama. Também é muito interessante, até peguei aqui meu celular para ler a faixa que essa concessionária impediu que o Vasco exibisse. O Vasco ia entrar com uma faixa assim escrita: desde 1898, o legítimo clube do povo, respeito, igualdade e inclusão. Isso, na verdade, está se tornando uma mera picuinha realmente da dupla Fla-Flu, da concessionária Maracanã, para atrapalhar a vida do Vasco da Gama. Isso está claro, isso está óbvio e evidente. Tudo que eles forem fazer para prejudicar o Vasco da Gama, que também está se tomando assim, sozinho administrar o Maracanã e sabe que sozinho não vai conseguir administrar o Maracanã, eles acabam impedindo a entrada dessa faixa. Aí eu viro e falo pro Vasco: foda-se, entra com a porra da faixa. Vai ganhar o quê? Uma multa? Vai ser o quê? O jogo vai ser interrompido? Entra com a porra da faixa. Provoca eles também, não vai ser isso que vai impedir. E tem outra. Está tendo uma grande comoção agora para você ter consumo zero dentro do Maracanã. Haja vista se não vai ter nem a partilha de um royalties, o que for, de uma porcentagem que você for gastar no Maracanã para o Vasco da Gama, vai tudo para a concessionária, então não consuma nada em São Januário. É óbvio, quem for com filho, quem não vai ter como não consumir nada, mas se você beba bastante antes, beba uma cervejinha muito antes, e durante o jogo, então, se você puder realmente impedir, você não compre dentro de São Januário nada. O quem vai ficar prejudicado realmente são os donos das franquias, mas foda-se também. Mas agora é o seguinte: essa diretoria vai estar na tribuna. Ou vai estar no camarote. No camarote acho que é tudo liberado. Meu irmão, se alguém tirar uma foto com eles com uma cerveja, manda eles tomarem naquele local. Pronto, já falei. Então, meus amigos, aqui para concluir, na minha primeira percepção, é o seguinte: os 4 grandes do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e o Vascão da Gama, tinham que sentar numa mesa e ali ver o lado comercial, que é os 4 administrar o Maracanã para trazer esse templo do futebol mundial para você melhorar o Campeonato Carioca, melhorar os jogos dos grandes clubes do Rio de Janeiro e depois a gente é inimigo dentro de campo. Comercialmente a gente deveria andar junto para você ver o melhor desse pool aqui do Rio de Janeiro para defender o nosso futebol, que só ia trazer benefícios para todos os clubes. Só que, enfim, cada um quer ver só o seu lado, a gente daí não vai muito para frente não. Depois eu acho que é o principal dessa questão toda, desse imbróglio todo, que as perguntas não estão sendo feitas. Qual é o real projeto da 77 Partners para São Januário? Quantos jogos serão realizados no Complexo São Januário? Terá reforma do Complexo São Januário? Como é que será mantido o Complexo São Januário? Vai ser afastado todos os jogos de São Januário para o Maracanã? Como é que vai ficar a barreira no entorno toda aquela comunidade da barreira ao entorno de São Januário? Enfim, há muitas questões que não estão sendo trazidas ao torcedor e que ninguém está perguntando, porque muito está sendo ventilado. Temos o direito ao Maracanã, vamos debater de frente com o Fla-Flu. Vem cá, e financeiramente é o que importa. Será que vale a pena essa briga toda pelo Maracanã mandar todos os jogos do Vasco do Maracanã? Será que não vai ter uma grande perda esportiva para o Vasco da Gama? Enfim, essas questões têm que ser muito bem levantadas, muito bem discutidas, até mesmo antes da votação para a gente aprovar aí a venda do clube para a 77 Partners. Assim sendo, meus amigos, aqui então eu termino esse vídeo. Peço que vocês assistam os vídeos que são recomendados aqui no YouTube ao lado, que estão se tratando também do Maracanã e todos sobre este tema. Se inscreva neste canal, que é muito importante para nos ajudar neste trabalho, e tchau!